Olá, seja bem-vindo a esse encontro em que a gente vai tratar aqui sobre os recursos da gestão de documentos no sistema Protegon. Nós passamos por algumas alterações importantes que trouxeram mais dinamismo, qualidade e gestão para os documentos dentro do sistema, e é importante que a gente consiga atualizar você sobre essas mudanças, mas em especial mostrar a potencialidade que o sistema tem para fazer a gestão dos documentos dentro do seu programa de privacidade, dentro do seu projeto de adequação, dentro da gestão da sua empresa. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a gestão de documentos. A gestão de documentos do sistema Protegon tem o objetivo de armazenar e controlar documentos gerenciais dentro da organização, favorecendo a identificação desses documentos, definindo controle, termos de aceite, gestão de privilégios, mas especialmente centralizando aí o acesso dos documentos, o que vai favorecer uma auditoria e favorece também a prestação de contas. O sistema ele tem 3 aplicações básicas, né? O primeiro deles é a identificação de documentos vencidos e sob controle. O segundo, a aplicação aos documentos de projeto como evidência, termos de abertura de projeto, termos de nomeações, aditivos, enfim, cenários relacionados ao projeto, como atas, por exemplo, e os próprios contratos com os terceiros e operadores dentro do seu programa de privacidade ou a gestão dos seus contratos dentro da sua empresa. Então, essas são as 3 aplicações que nós temos e que nós vamos trabalhar agora aí para identificar esse cenário. O primeiro passo que nós precisamos ter a gestão para falar sobre o uso da ferramenta de gestão de documentos é a especificação de quem terá acesso a esse recurso, né? Então, nós vamos aqui em gestão de usuários, sempre no canto lateral esquerdo, né, o nosso menu, e aqui eu tenho a figura dos usuários que têm acesso a essa empresa. Vão perceber que especificamente eu tenho aqui 2 usuários, um usuário teste e o usuário do Luiz, e eu vou colocar aqui agora um usuário, que é o que eu uso. Quando eu acesso o usuário, eu tenho aqui acesso ao que ele pode ter acesso. Então, eu vou determinar aqui, eu posso marcar todas as opções, clicando em marcar tudo, ou especificamente lá naquele produto, eu venho aqui em produtos, documentos, gestão de documentos e digo o que ele pode fazer. Se ele pode apenas visualizar, se ele pode adicionar uma pasta, se ele pode editar essa pasta, excluir ou se ele pode ver o log. No meu caso, para o nosso teste, eu vou deixar aqui todas as opções. Agora, voltando, né, aqui no nosso cadastro usuário, nós temos aqui um usuário com acesso, né? Com um usuário com acesso, a gente mudou aqui as permissões. E isso é importante, porque isso vai definir as regras da pasta, né? Como assim regra da pasta? Lembra que eu comentei que são 3 as aplicações possíveis, né, do cenário de uso do sistema? Essas aplicações elas estarão vinculadas à pasta na qual o documento será armazenado. Então, eu posso criar várias pastas dentro do sistema. E dentro de cada pasta, eu posso colocar um conjunto de documentos conforme a organização que eu for trabalhar. Nesse cenário inicial, nós vamos trabalhar a criação de uma pasta para a gestão de documentos dentro do sistema. Então, a gente vai criar uma pasta de políticas e normas, por exemplo. Então, vamos criar uma pasta aqui. E como que a gente faz essa criação? No menu lateral direito, tem uma opçãozinha mais. Ele vai pedir aqui o nome da pasta. Então, a gente vai colocar aqui o nome que essa pasta terá. Quem vai ter acesso a essa pasta? Quais as regras da pasta? Tudo é definido nessa tela. Então, que nome nós daremos para essa pasta? Como eu quero trabalhar com vocês a figura de uma pasta para políticas e normas, eu vou colocar aqui o nome para essa pasta de políticas e normas. E eu vou descrever o que essa pasta faz. Então, nesse caso, estou descrevendo aqui que é um repositório digital, organizado e acessível, que contém documentos, manuais, diretrizes e procedimentos relacionados às políticas corporativas. Ponto. Essa é a regra da pasta de políticas e normas. Daqui a pouquinho, nós vamos criar uma outra pasta para gestão de contratos. E aí nós vamos usar esse flagzinho aqui. Por enquanto, nós estamos na pasta de políticas e normas. E eu vou definir quem terá acesso a essa pasta.
Isso aqui é importante, porque na lista vão exibir apenas os usuários cadastrados no sistema com acesso à pasta, não ao documento. Nós vamos falar sobre acesso ao documento já já. Então, aqui nós vamos ter acesso à pasta. Eu vou dizer que esses 3 usuários poderão ver o conteúdo da pasta, né? Agora, eu vou criar uma regra. Quem pode adicionar conteúdo a essa pasta? Bem, adicionar apenas o meu usuário. Então, adicionar apenas o meu usuário. E eu vou criar uma outra regra. Quem poderá revisar os documentos dessa pasta obrigatoriamente? Ou seja, eu não consigo escolher, nesse caso dessa pasta, se será ou não essa pessoa. Ela terá que passar pela supervisão e revisão dessa pessoa nesse fluxo. Então, eu vou dizer aqui também que serei eu, por uma questão de teste, para ficar mais simples. E, por fim, quem vai aprovar os documentos? Aprovar é dizer, os documentos estão aptos a serem divulgados dentro da empresa. Então, quem é essa pessoa que vai fazer a aprovação? Então, também vou designar aqui que serei eu, o profissional, a pessoa designada para a aprovação. Então, eu posso ver, eu posso adicionar, eu posso revisar e eu posso aprovar. Feito isso, eu clico em gravar. Pronto, já tenho a minha pasta adicionada para políticas e normas. Agora, dentro dessa pasta, eu vou incluir documentos. Então, dentro dessa pasta, eu vou incluir documentos. A gente está construindo aqui um cenário. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, vou clicar na pasta e eu vou incluir documentos dentro dessa pasta, né? Então, agora a gente vai trabalhar aqui a inclusão de documentos dentro da pasta. Novamente, por padrão, no canto inferior direito, o botãozinho mais, e eu vou colocar aqui o título do documento. Então, eu vou colocar que é uma política de segurança da informação. E aqui embaixo eu vou descrever o que é a política de segurança da informação, né? Ou seja, um breve resumo do que é aquele documento. Agora, eu vou dizer qual a função deste documento. Ele é um documento para uso interno ou é um documento que pode ser compartilhado com o público externo? A diferença está em o sistema criar um link compartilhado, em que você pode, por exemplo, citar nos seus contratos, colocar como hiperlink no seu site, colocar como hiperlink ali na área da requisição do titular, né, para que, após aprovado, fique disponível, ou se será um documento apenas interno à empresa, e ele não gera esse link compartilhado. Nesse momento, nós vamos criar um documento interno, né, de segurança da informação. Só corrigir aqui que ficou faltando um cedilha A. Aqui, pronto. Então, eu vou dizer que é um documento interno e eu vou determinar a validade desse documento. Isso é importante. Basicamente, todo documento tem um período de revisão. E aqui você vai dizer qual é o período de revisão. E neste ponto é que a ferramenta vai monitorar se o documento está vencendo ou não. Então, eu vou dizer que esse documento é válido até 31 de maio de 2024. Né? A gente pegar aqui um período curto, esse é o prazo de validade. Os próximos 2 passos são fundamentais. Existe alguém, além dos donos da pasta, que vão ser responsáveis pela revisão deste documento? Então, eu poderia incluir aqui uma outra pessoa. Vou incluir aqui o João, para a gente ver esse fluxo funcionando, tá? Isso aqui é importante. O que eu quero dizer? Além dos donos da pasta, para este documento, alguém mais deverá revisar? Então, vou trazer essa obrigação aqui, tá? E agora, a mesma pergunta. Além das pessoas que eu disse que vão revisar, além das pessoas que eu disse por padrão que vão aprovar este documento lá na criação da pasta, existe mais alguém que eu quero que aprove? Nesse caso, eu vou dizer que não, para mostrar o fluxo. Então, não é obrigatório. Obrigatório é na pasta que submete todos os donos da pasta a terem acesso ao documento, conforme o padrão que nós criamos. Aqui eu posso criar agentes externos para esse cenário. Então, eu estou aqui incluindo o documento. E agora sim, eu já tenho a estrutura montada. Eu tenho validade, eu tenho tipo, eu tenho obrigações, eu tenho revisor, eu tenho aprovador. Eu vou subir o arquivo, né? Eu vou escolher um arquivo aqui que é a minha política de segurança da informação, um arquivo que eu pré-selecionei. Pronto, o documento está adicionado ao sistema e eu já tenho informações relevantes aqui, como, por exemplo, eu tenho informação de que a política de segurança da informação
ela está com vencimento em 31/5 na sua primeira versão e ainda com status de novo documento, né? Esse status ele vai mudar para revisado, aprovado. Então, a gente vai vendo esse status evoluindo aqui na tela. Nesse momento, eu recebi um e-mail, né, enquanto revisor. Vamos ver como que esse e-mail chegou para mim? Pronto, este foi o e-mail que eu recebi enquanto revisor, né? Ele está trazendo aqui para o e-mail que eu designei lá, o João Pessoal, né? Que foi adicionado um documento aguardando a minha revisão, o título, a pasta que ele está e um link, né? Esse link, ele é um link de acesso externo, eu não preciso ter usuário para esse link. Então, quando eu clico nesse link, ele me leva para um ambiente em que eu consigo aqui ter acesso ao documento, então, a política, e aqui eu consigo me manifestar por revisar, marcar como revisado e descrever aqui as minhas considerações ou negar a revisão e descrever as minhas considerações. A partir do momento em que eu marco como revisado, eu clico em concluir, o documento agora passa a estar aprovado pelo revisor 1 e aguardando o revisor 2. Vamos ver como que o revisor 2 pode fazer esse trabalho? Enquanto o revisor autenticado, usuário, dono da pasta, eu também recebi um e-mail, né, me avisando desse cenário. Eu posso fazer pelo e-mail ou posso simplesmente vir aqui em documentos, gestão de documentos, na pasta, uma vez que eu tenho acesso, e aí eu vou clicar sobre o documento. Ele vai mostrar aqui quando que o outro revisor aprovou e vai submeter aqui para que eu revise também. No meu caso, eu vou aprovar por aqui, por dentro da pasta, e vou concluir. Uma vez que eu concluir, o documento aparece como documento revisado. E todo mundo na cadeia de aprovação agora vai receber um documento informando que o documento está apto a ser aprovado, né? Ou seja, ele passou pelas etapas de revisão e ele está apto a ser aprovado. Vamos ver como que esse documento chegou para mim? Pronto, aqui agora está o documento enviado para aprovação. Então, ele passou pela cadeia de aprovação e ele encontra-se aqui como foi revisado um documento no sistema, aguardando a sua aprovação. Eu posso novamente clicar no link ou posso simplesmente, como fizemos antes, no caso, como usuário autenticado, fazer a aprovação por dentro do sistema. Para fazer a aprovação por dentro do sistema, basta clicar no documento, ele já vai me mostrar que os revisores aprovaram, restando aqui apenas eu, né, no meu caso, como autenticado, como aprovador. Então, eu vou aprovar esse documento e, neste momento, o documento será aprovado. Ao aprovar o documento, ele está disponível com status de aprovado dentro do ambiente, né, e já com a sua versão estabelecida. Esse momento, ele é muito importante porque ele nos permite entender que agora eu consigo acessar esse documento como aprovado, acompanhar esse documento e ser alertado dentro do meu painel de alerta sobre esse documento. E eu consigo também, nesse caso, submeter esse documento ao aceite dos meus colaboradores, né? Ao aceite dos meus parceiros, e consigo colocar uma segunda versão desse documento, o que torna a primeira versão obsoleta. Vamos agora trabalhar como gerenciar o acesso externo para que as pessoas possam ver o documento e aceitar o documento, como que esse fluxo de aceitação ele funciona, né? Para que o fluxo de aceitação funcione, é necessário que você cadastre os destinatários comuns. Então, eu vou fazer aqui, então, no canto lateral esquerdo, destinatários comuns. Esses destinatários comuns são aqueles que vão receber, né? São aqueles que vão receber uma informação de que há um documento que ele deve ter ciência e ele vai dar a ciência e o aceite dele a esse documento. Eu posso cadastrar esse destinatário comum por um cadastro manual, clicando aqui em incluir. As informações que serão solicitadas são nome, e-mail e que relação você tem com essa pessoa, ou eu posso, tão somente, importar a lista de destinatário. Clicando aqui em importar destinatários, aí eu tenho aqui um layout, né, para que eu possa fazer essa importação. No nosso caso, nós vamos fazer um cadastro simples, né, de um novo destinatário. Então, eu vou cadastrar aqui um destinatário, ok?
Então, é um funcionário que vai receber a minha notificação. Eu vou fazer um segundo cadastro para que a gente possa observar e acompanhar agora um novo destinatário. Então, fiz aqui, salvei. Poderia ter feito uma importação, poderia ter feito aqui um cadastro manual, ok? Lá na gestão de documentos, como que eu submeto isso agora a esse terceiro, né, externo? Lá na gestão de documentos, políticas e normas, eu tenho aqui a minha política aprovada, eu tenho aqui o botãozinho aplicar. Então, eu vou clicar em aplicar. A minha lista de terceiros, né, de externos, ela será identificada, e aqui eu posso selecionar para quem eu quero enviar, a quem eu quero submeter esse cenário. Eu vou primeiro enviar aqui para ambos, para que a gente possa ver o fluxo. Então, cliquei aqui, selecionei, vou enviar. Posso fazer isso aos poucos, posso fazer isso por perfil, posso fazer isso por nova inclusão, não há um cenário de obrigação. Vamos ver como que eu recebi este e-mail? Então, veja, eu recebi um e-mail que o documento aprovado, a política de segurança, caro João, né, o pessoal que a gente mandou, um novo documento foi aprovado. Acesse o sistema. Então, a gente vai acessar aqui o sistema para identificar como vai ser a nossa conduta. Ao acessar, imediatamente, mesmo sem usuário, eu tenho acesso ao documento, né? Então, aquele link é exclusivo, eu tenho acesso ao documento, já sou capaz de visualizar e criticar o documento, então eu tenho aqui todas as informações do documento, e ao final eu aceito ou não o documento. Eu posso não aceitar ou eu posso aceitar o documento, e eu clico aqui em concluir. No momento em que eu aceito o documento, eu não consigo mais revogar este aceite aqui, né? Essa versão ela está lida e compreendida, então eu tenho aqui a data que eu aceitei, voltando nesse link, eu consigo ter acesso ao documento a qualquer momento, mas já com a indicação de que ele foi aceito. Vamos ver como que ele ficou dentro do sistema agora? Agora, dentro do sistema, eu vou lá em gestão de documentos, políticas e normas, e eu venho aqui para identificar quem aceitou. Então, eu consigo no documento identificar aqui que o pessoal já aceitou e que para o outro e-mail ainda foi enviado. Quando ele acessar, aparece acessado, e quando ele aceitar, aparece aqui que ele aceitou ou que ele não aceitou, com a data e a hora que o aceite foi dado. Então, você passa a ter um controle muito positivo aí de quem deu aceite, de quem não deu aceite, como que esse fluxo ele funciona. Bem, agora vamos falar sobre uma segunda parte importante na gestão de documentos, que é o versionamento, né? Eu posso ter várias versões de um documento ao longo do tempo. E para trabalhar essas versões é bastante simples. Tenho aqui em políticas e normas, aqui está o meu documento na versão 1, e aqui eu tenho uma pastinha, né, de nova versão. Então, aqui eu posso submeter uma nova versão. Eu vou mudar a data aqui para 31/12, né, de 2024. Ele já vai me trazer os responsáveis anteriores pela aprovação. Eu vou excluir, porque mudou, eu não quero mais que aquele aprovador faça. E eu vou selecionar aqui um novo arquivo. Vou selecionar outro arquivo, gravei. Neste momento, eu passo a ter a versão 2 do documento, a nova expiração e o novo status. Ele ainda não foi revisado nem aprovado. Aqui, eu consigo ver as versões anteriores. Então, clicando aqui, eu consigo ver as versões anteriores. E dentro da versão anterior, eu sei quando ela expirou, quando ela foi revisada, aprovada. E aqui, quem são os usuários, né, que aceitaram aquela versão anterior ou que não aceitaram aquela versão anterior. Mas vamos aprovar essa versão nova para que a gente possa terminar esse fluxo aqui com a obsolescência da versão. Então, no meu caso, eu deixei apenas eu como revisor e também deixei o meu usuário como aprovador. Esse fluxo a gente já viu, vou fazer bem rapidinho. O que eu tenho aqui novamente? Um documento aprovado, mas ainda não tenho nenhum aceite nesse documento, entendendo que ele é um documento que exija essa gestão. Então, eu volto aqui, eu consigo submeter novamente aí ao aceite. Então, eu vou submeter novamente, como não enviado, na versão 2, faço o envio e repete-se o fluxo aqui para uma segunda versão. A versão 1 vai continuar exibida, vai continuar disponível, mas sem ali a possibilidade de aceite, apenas um cenário de
consulta naquela versão como versão obsoleta, tá? Isso é importante, que aquela versão não existe mais, ela foi substituída por uma segunda versão, ok? Bem, isso é importante, né, porque a gente passa a ter o controle aí do versionamento, das versões obsoletas. Mas eu comentei no início da nossa apresentação, no início desse vídeo, que nós temos outras aplicações aí para gestão de documentos. Então, nós vamos aqui para a segunda aplicação da gestão de documentos, que é a gestão de terceiros e operadores, a parte de contratos, né? Então, o que é importante quando você está cadastrando um terceiro? Que você crie uma pasta para contratos. Então, eu vou criar uma pasta aqui para contratos. Da mesma forma que nós criamos a anterior, eu vou criar uma pasta para contratos. Posso colocar qualquer nome, né, para especificar essa pasta contratos. Então, vou colocar aqui que a pasta é meramente contratos, que é um repositório digital organizado e acessível, que centraliza e organiza todos os contratos corporativos importantes da empresa, né? E aqui eu vou dizer que sim, ela é uma pasta de contratos. Aqui é fundamental para que a pasta de contratos dê o resultado que você espera, né? Eu vou dizer quem pode acessar, então, da mesma forma, eu vou atribuir aqui a vários usuários, mas quem pode adicionar apenas eu, né? Apenas o meu usuário. Então, aqui novamente, eu defino os mesmos critérios. O que muda do critério anterior, né? Do critério quando a pasta é uma pasta para documentos gerais, muda aqui, eu flego aqui que ela é uma pasta de contratos, né? E isso é importante porque essa pasta, as pastas flegadas como contratos, são exibidas no cadastro do fornecedor, né? Do cadastro do terceiro, para que sejam vinculados ali os contratos. Então, eu vou gravar, pronto, agora eu tenho duas pastas, uma pasta de políticas e uma pasta de contratos. E lá, no cadastro de terceiros, então, quando eu venho aqui em tabelas e vou cadastrar em coleta e compartilhamento os meus terceiros e operadores, eu vou fazer um cadastro agora de um terceiro. Agora, existe um campo que é importante que a gente pense nele, que é o e-mail do terceiro. Qual a função desse e-mail? Que você realize a sua due diligence, a sua avaliação de fornecedor. Então, o sistema consegue se comunicar automaticamente com o seu terceiro para avaliação do fornecedor, né? Conforme o seu programa de privacidade, para a realização da sua due diligence, utilizando esse campo. Ele não é obrigatório, tá? Importante, mas sem ele você não faz a due diligence pelo sistema. Não é o objeto do nosso negócio aqui, que a gente está falando de gestão de documentos, mas é importante que em algum momento você revise a documentação sobre due diligence e uso. Aqui eu vou classificar o meu terceiro como um prestador de serviço e aqui, ó, eu vou adicionar o contrato. Então, eu vou escolher a pasta que nós criamos, eu vou escolher o tipo, o título do arquivo, então eu vou colocar aqui contrato com o Protegon, ou vou colocar meramente Protegon, né? Contrato. Aqui eu vou descrever esse contrato, o objeto do contrato, um resumo do contrato, para simplificar na documentação. Eu vou dizer quem pode ter acesso a esse contrato e quando que esse contrato vence. Então, eu vou dizer que esse contrato vence dia 31/5/2024. É importante porque você vai perceber aqui no fundo que à medida que eu coloco a data, ele já calcula a expiração. Então, no caso, 31/5, esse contrato está expirando em 41 dias, né? E aí as notificações ocorrem nesse mesmo sentido. Eu vou escolher aqui o contrato, então eu vou pegar aqui um contrato de prestação de serviço, vou anexar, então o contrato já está aqui. Eu posso definir um controle aqui para mim, então eu poderia definir um controle dentro desse cenário, isso aqui é importante, em que eu colocaria aqui avaliar prestação de serviço da Protegon. Então, eu defini aqui o contrato, né? Até extrapolando um pouquinho aqui a nossa previsão. Então, eu defini o contrato e já defini uma tarefa de controle, pensando em gestão do fornecedor. E com isso, eu crio aqui o meu pronto. Então, eu criei aqui o meu fornecedor e veja que na lista ele já me diz que existe um contrato em dia. E esse contrato em dia significa controle sobre os seus contratos críticos, encarregado de proteção de dados, encarregado de contratos, né? Então, quando eu vou aqui agora, lá na minha pasta de documentos, na minha gestão de documentos, em contratos, eu tenho aqui um novo documento e eu já tenho um e-mail que foi enviado para aprovação para esse contrato, na mesma estrutura de cadeia que nós vimos. Vamos ver como é que chegou esse e-mail?
Então, nós temos aqui que foi criada aqui uma tarefa, né? E aqui eu vou direto para aquela tarefa que é a gestão daquele documento, da mesma forma que nós fizemos das outras vezes, né? Bem, falamos então sobre documentos, falamos sobre contratos, e agora nós vamos falar sobre o último recurso que a gente vem conversando nesse material, que é importante para a gente, que é sobre projeto, né? O último vínculo que a gente quer criar aqui é o vínculo de projeto. Então, vamos criar o projeto, né? Nós vamos aqui em projetos, vou incluir um projeto. Vou chamar esse projeto de projeto LGPD, apenas como exemplo. Vou dizer que esse projeto tem início no dia 1/6, no dia 1/5 de 2024, e ele tem uma previsão de encerramento no dia 31/12 de 2024. Aqui eu vou colocar a descrição do projeto, né? Então, o que é o projeto, a declaração de escopo do projeto, quem são os responsáveis pelo projeto, né? Qual que é o status do projeto. Eu posso aqui já criar os marcos do projeto, então eu criaria aqui etapa 1, 2, claro que aqui eu não estou preocupando com a estrutura do projeto, né? E aqui eu tenho o termo de abertura do projeto, e logo abaixo eu crio a pasta de documentos do projeto, da mesma forma. Então, o que eu vou dizer? Qual é a pasta de documentos? Qual o nome da pasta? Qual o descritivo da pasta? Eu vou colocar um descritivo para essa pasta aqui. Quem pode acessar essa pasta? Quem são os usuários habilitados? Quem pode adicionar documento a essa pasta? Quem vai revisar e quem vai aprovar da mesma forma. Só que agora eu estou criando a pasta via projetos, né? Então, criei aqui o projeto, tenho aqui o meu projeto já criado, seleciono aqui o projeto, eu tenho a minha visão de projeto. Aqui eu posso incluir as minhas tarefas. Então, eu vou dizer que eu tenho aqui uma reunião de abertura de projeto. Apenas um exemplo, né? Eu vou vincular ao marco 1, não há dependência, não tem tarefa principal, não tem marco de dependência, eu vou dizer o que é uma reunião de abertura, como ela é feita, quem são os responsáveis, quais são os departamentos vinculados, o prazo de início, né? Ali dessa tarefa, quanto tempo ela vai durar, o status dela, no nosso caso aqui, a gente vai colocar aqui como aberta, né? Então, o status dela, ela não está executada, e eu vou adicionar um documento. O título desse documento é Termo de Abertura do Projeto. Vou descrever aqui o que é um termo de abertura, a função, quanto tempo esse termo vale, né? Aqui dentro do nosso ambiente, vou selecionar o termo, vou pegar o termo, vou gravar, e aqui eu criei uma tarefa de projeto de uma forma muito simples, né? Não estou muito preocupado aqui com a estrutura do projeto, a gente poderia falar aqui de tarefas dependentes, sucessoras, nós poderíamos dar início no projeto, não é tanto o nosso objetivo. Eu quero dizer que, criando o projeto, eu crio uma pasta para o projeto, criando a tarefa e vinculando documentos à tarefa do projeto, eu já tenho aqui dentro de gestão de documentos, agora as nossas 3 pastas: política de normas, contratos, projeto LGPD, e aqui dentro do projeto LGPD eu tenho o termo de abertura, e aí segue o fluxo de aprovação da mesma forma que nós vimos, com o mesmo resultado. Consigo dar ciência, né, a membros da diretoria que não fazem parte do projeto, do termo de abertura, para que eles deem um aceite deles ali e possam participar do projeto. Isso tudo é ferramenta que você ganha com o uso desse poderoso recurso de gestão de documentos no sistema Protegon. Tenho certeza que vai fazer muita diferença para o seu dia a dia, tenho certeza que vai contribuir muito com o resultado da sua gestão do seu programa de privacidade, da sua gestão de contrato, da sua gestão de projetos e da sua gestão de documentos. Então é isso, um forte abraço. Tchau!